Olá, começa agora a apresentação do seminário para a disciplina de Fenômenos de Transporte, ministrada pela professora doutora Katyusha Takeuchi, e esse seminário será apresentado por Vanessa Magalhães e eu, Jeriel Lemes, que apresenta este artigo que tem o título Efeito da granulometria do milho no desempenho de juvenis de pacu, Piractus mesopotâmicos. O objetivo desse artigo foi avaliar a utilização de diferentes granulometrias do milho, utilizado em dietas pelletizadas, sobre o desempenho de juvenis de pacu, Piractus mesopotâmicos. As justificativas para a execução desse artigo foram as seguintes: principalmente a alimentação do peixe, que apresenta cerca de 70% dos custos de produção para se produzir esse peixe. Também proporcionar o melhor aproveitamento dos nutrientes nas dietas e causar menor impacto ao meio ambiente, fazendo com que exista pouca demanda biológica nas águas dos aquários para peixe. O embasamento teórico principalmente está na moagem deste milho ou de qualquer grão. E a moagem tem o objetivo do quê? De produzir um produto que apresente máxima digestibilidade e satisfaça adequadamente os processos subsequentes à moagem na produção de rações. As rações podem ser fareladas, pelletizadas e extrusadas. Fareladas é quando somente o pó, o farelo, produzido através da moagem, ele vai ser misturado, os ingredientes, e depois jogado aos peixes. Isso causa uma poluição da água dos tanques e causa também problemas na carne do peixe. A pelletizada, ela é um processo em que combina umidade, calor e pressão. As partículas são aglomeradas, dando origem a partículas maiores. São a maior parte das rações que nós conhecemos hoje em dia. Elas geralmente têm a estabilidade de 15 minutos sobre a água. E a ração extrusada, ela consiste num processo de cozimento em alta temperatura, pressão e umidade controladas. E ela produz uma estabilidade muito maior, de até cerca de 12 horas. Essa estabilidade, como está dizendo aí no segundo tópico, um grau fino da moagem é pré-requisito para uma boa estabilidade das dietas pelletizadas na água e aumenta a eficiência alimentar do peixe. É muito importante essa estabilidade sobre a água, porque é onde o peixe vai buscar o alimento. Se ele buscar no fundo do rio ou do tanque, ele pode estar consumindo terra e pode causar aquele gosto de terra que algumas pessoas sentem em peixes criados em cativeiro. As razões para a moagem. Por que moer, né? Moer para aumentar a exposição dos alimentos à ação de enzimas digestivas, aumentando a digestão e a absorção dos nutrientes. Facilitar essa absorção. Melhorar a conversão alimentar, satisfazer a preferência das diferentes espécies e categorias de animais de interesse zootécnico, maximizar o consumo alimentar e otimizar a produtividade de acordo com suas particularidades. Material e métodos utilizados para a realização deste artigo. Foram utilizados 40 kg de milho moídos em moinho martelo com peneira de 1 mm, secados em estufa ventilada a 65 graus Celsius. A análise granulométrica foi feita em 10 minutos, utilizando porções de 300 gramas de milho moído por vez. Foi feita sobre o videador de peneiras, e as peneiras foram
colocadas em ordem decrescente, da maior malha para a menor malha, de 1000 micrômetros para 150 micrômetros e o fundo. Juvenis de pacu. Cabe ressaltar aqui que juvenis de pacu nada mais é do que a fase posterior à fase de alevino do peixe. Nessa fase é quando o peixe está entre 80 e 250 gramas do seu peso. E é o momento em que começa-se a fase de engorda desse peixe. Esses peixes foram tratados, e passaram por 12 dias de adaptação à rotina do laboratório. Foram lavados com água salina e depois passaram por esses 12 dias de adaptação. Foram distribuídos ao acaso em 20 aquários experimentais, de 300 litros cada um. Em cada aquário haviam 20 peixes. Foi utilizado 5 tratamentos. Esses 5 tratamentos são 5 tipos de rações diferentes. Mais para frente eu vou explicar. E utilizado 4 repetições. Um tipo de ração foi utilizado em 4 tanques, que esses 4 tanques, tratados com o mesmo tipo de ração, cada um deles é uma repetição. Então, portanto, foram 24 peixes tratados com um único tipo de ração. E outros 24 tratados com outro, e assim sucessivamente. A ração. Os ingredientes foram pesados, homogeneizados no misturador tipo Y por 12 minutos, em quantidades iguais, todos totalizando 6 kg de mistura para cada tratamento. E a mistura final foi peletizada, transformada em ração de 5 milímetros de diâmetro. Cabe ressaltar aqui que todos os ingredientes foram iguais para todas as rações, com exceção da granulometria do milho. As dietas. Foram 5 dietas experimentais, como eu já disse anteriormente, isoproteicas e isocalóricas, ou seja, após o feitio da ração, passou-se por avaliações de composição centesimal e mostrou que ela havia variação de proteína e nem de caloria. Afinal, eles não queriam que nada variasse, a não ser a granulometria do milho. Ou seja, foram usados os mesmos ingredientes e todos eles, as refeições aconteciam às 10 horas e às 15 horas, todos os tanques. Novamente, diferenciadas apenas pela granulometria do milho. Não diferenciava mais nada, somente a granulometria do milho. De 850 micrômetros até 150 micrômetros, passando por 710, 530, 300. Como foram administradas essas rações? Inicialmente, na fase inicial, como os peixes estavam bem pequenos, a ração foi quebrada para facilitar a captura, posteriormente peneirada e administrada e depois, mais para frente, quando cresceram, eles não precisavam mais quebrar. Elas foram administradas 2 vezes ao dia, como eu já disse, às 10 e às 15 horas, na proporção de 4% da biomassa de cada unidade experimental. Então, cada tanque tinha sua biomassa e foram feitas as pesagens e as medições dos animais no início e a cada 15 dias para a correção do fornecimento dessa ração. Ou seja, para cada tanque, eles calculavam, pesavam essa biomassa que estava ali e forneciam somente 4%, 4% de alimento para aquela biomassa. Essa daqui é a tabela final, em que apresenta a granulometria do milho aqui em cima, 850, 700, 150 micrômetros. E aqui os parâmetros que foram analisados.
Destaca-se aqui o ganho de peso. O ganho de peso de 800 para 850 micrômetros foi de 22,79 para um peixe. Já para 150 micrômetros foi 26,58, ou seja, aproximadamente 4 gramas a mais. Então, um ganho de peso maior. Agora eu passo a palavra para a nossa amiga Vanessa, que estará continuando a apresentação desse seminário. Para chegar nos resultados finais, foram feitas várias análises, dentre elas, a análise da água dos aquários, que resultou em um teor de oxigênio dissolvido dentro da faixa de conforto dos peixes. A condutividade elétrica foi elevada, provavelmente pela presença de cálcio na água de abastecimento dos aquários. O pH manteve-se dentro do padrão. Quanto ao peso final dos juvenis de pacu, observou-se um comportamento linear, ou seja, quanto menor a granulometria, maior o peso final. Na análise de regressão, observou-se um comportamento linear, onde a melhor conversão alimentar foi de 1,38 com a granulação de 150 micrômetros. Essa conversão alimentar é o consumo de ração em um período de tempo em razão do ganho de peso do animal. Este dado significa uma redução de 15% de gastos com rações, em comparação com o tratamento de maior granulometria, com 850 micrômetros, cuja conversão alimentar foi de 1,61. Este é o gráfico de regressão. Se torna relevante essa diferença de 15%, pois em cultivos intensivos, os gastos com rações chegam a representar 70% dos custos de produção. Os estudos comprovaram que a menor granulometria do milho não interferiu no consumo de ração, porque elas são isoenergéticas. Melhorou a taxa de eficiência proteica, houve um menor tempo de passagem no trato gastrointestinal, uma diminuição do tempo de cultivo, além de amenizar o impacto ambiental, em razão da melhor conversão alimentar. Esses foram os autores do artigo. Muito obrigada.